Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Haja coração, né? O culto tá forte, como diz os nossos irmãos pentecostais, tá forte. Queridos, hoje nós iniciamos uma série nova, uma série sobre a construção do caráter cristão, e a primeira mensagem, o primeiro assunto dessa série é sobre identidade. E eu queria que você pudesse já deixar sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 2, que vai ser o texto do nosso estudo nessa manhã. Nós estamos ouvindo ao longo desses domingos, ouvimos alguns domingos atrás com Isaías, sobre nós entregarmos tudo ao Senhor. E você deve estar lembrado dessa mensagem, onde nós fomos encorajados a, de fato e de verdade, entregar a Deus todas as nossas questões. E depois nós ouvimos uma mensagem sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, onde nós pudemos ver um pouco mais sobre essa luta que acontece no nosso interior, onde quando nós deixamos que o Espírito guie a nossa vida, então o fruto do Espírito é produzido em nós. Mas quando a nossa natureza humana, quando a nossa carne toma espaço, um espaço que não é dela de direito para aqueles que já entregaram sua vida para Cristo, os resultados são catastróficos. E no domingo passado nós ouvimos com o pastor Gerson sobre o perfume de Cristo, que todos nós, os crentes, exalamos o bom perfume de Cristo que agrada a Deus. E nós ouvimos aqui a Ana também falar sobre a conduta do crente, E quando nós andamos na conduta que Deus deseja que a gente anda, Ele se agrada de nós. E a gente vai continuar falando sobre isso. Então, essa coisa do caráter de Cristo que é formado em nós é algo que só é possível quando nós permitimos que o Espírito guie a nossa vida, porque assim a palavra de Deus vai encontrando lugar no nosso coração e, portanto, o nosso caráter vai sendo transformado. O caráter é formado desde quando você nasce. O ambiente em que você nasce, ou seja, os seus pais, a sua família, é o que vai determinando o seu caráter. Depois, quando você vai crescendo, vai virando adolescente, vai entrando na juventude, você vai experimentando outros círculos. Esses círculos de amizade vão gerando influência sobre você e sobre o seu caráter também. Então, o nosso caráter vai sempre sendo transformado, moldado, de acordo com o ambiente onde a gente está inserido e envolvido. E não é diferente quando o caráter cristão começa a ser moldado em nós. É por causa do ambiente em que a gente está inserido. Se a palavra de Deus começa a permear a nossa vida, seja com amizades, seja no convívio com a igreja, seja no contato com a própria palavra e na oração, o caráter de Cristo vai sendo desenvolvido em nós. E então o nosso caráter, o nosso jeito de ser vai sendo transformado. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Então, Cristo reflete o caráter do Pai. O caráter de Deus é impresso no Filho, em Jesus. Agora, Romanos 8, 29, diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, Deus vai nos escolhendo para que o caráter de Cristo seja refletido em nós. Jesus reflete o caráter do Pai, e eu e você
como discípulos de Jesus, refletimos o caráter de Jesus. Isso é maravilhoso. É interessante que muita gente usa esse versículo para falar sobre eleição e dizer que, puxa, nós somos eleitos, não é? Afinal de contas, nós somos escolhidos por Deus para sermos salvos. Mas veja que o versículo não fala só de salvação, fala de caráter. Então, o escolhido por Deus, ele não é só salvo para a eternidade, mas ele tem o seu caráter refletido em Cristo. Então, uma das características do eleito é um caráter transformado. Amém? Então, essa transformação do nosso caráter necessariamente envolve a nossa forma de pensar, envolve o nosso estilo de vida e a nossa conduta. E claro, o caráter de Cristo que nos é proposto é formado na cruz. Mateus 16, 24, Jesus vai dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o caráter de Cristo sendo formado em nós implica em tomar a cruz dele para segui-lo. Não é algo tão simples assim. Não é algo que a gente compra na esquina. Não é algo que você faz um download na internet. Hoje eu quero ter o caráter de Cristo, então você vai lá e baixa o arquivo e começa a viver como um discípulo de Jesus. É algo que precisa ser transformado em nós. E isso gera muito desconforto. Isso gera em nós muita demanda, porque o mundo não quer que você tenha um caráter cristão. O mundo deseja que você seja como eles. E é por isso que a mídia, a TV, a internet, os streamings, o tempo todo joga na sua mente condutas para influenciar e transformar também o seu caráter, para que você seja mais um. Então eu queria ler com você versículo 1 a 3 de 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos estudar até o 12, mas nesse primeiro momento, 1 a 3. Diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que a identidade afirmada pelo crescimento é afirmada pelo crescimento na palavra. Mas antes de discorrer nisso aqui, vamos orar mais uma vez. Pedir para que o Senhor imprima em nós o seu caráter. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra lida, refletida, possa encontrar lugar em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. E que, Pai, a nossa mente e o nosso coração sejam tomados cativos pelo Senhor. E que nada, Pai, nos distraia agora. Nenhum compromisso para depois, nada externo, nada que acontece aqui dentro nos distraia, nos tire a atenção da Tua palavra. Que todo sono possa ir embora em nome de Jesus, para que a gente possa absorver ao máximo a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, a identidade, ela é afirmada pelo crescimento na palavra. Pedro está escrevendo para a igreja aqui, para o povo crente que está espalhado por toda a Ásia Menor. E depois dele falar aqui um pouco sobre o nosso chamado para uma vida de santidade, no início do capítulo, ele vai fortalecer agora princípios que são bastante importantes
para a formação da nossa identidade cristã. Ele diz, portanto, livrem-se. A palavra está no imperativo aqui. Ele não está dando um conselho, ele diz, olha, seria bom se vocês se livrassem disso. Isso é necessário para que a identidade de Cristo seja impressa em nós e o caráter seja formado. É requisito básico. Tem que se livrar de um monte de coisas. Ele vai fazer uma lista aqui agora. Então, isso indica que as boas novas já foram anunciadas e encontrou lugar no nosso coração e no coração desses leitores de Pedro aqui. Então, nós devemos agora nos livrar, deixar de lado, tirar do nosso caminho, remover uma série de coisas que ele vai listar agora aqui. Outras versões vai dizer, abandonando ou despojando-vos dessas coisas. Então ele lança agora um catálogo de vícios que eu e você precisamos abandonar. O primeiro deles, ele diz toda maldade. Livrem-se de toda maldade, abandonem toda maldade. E algumas versões vai trazer aqui a tradução para maldade como malícia. Então, quando você fala assim, deixa de lado toda malícia, a palavra malícia já é algo leve nos nossos dias. Malícia, tá? Eu nem sei, nem sou tão malicioso assim, né? Mas a palavra aqui, na realidade, tem algo mais profundo aí. Então, a NVT traduzindo para toda maldade, tem a ver com iniquidade. É aquilo que está encalacrado aqui dentro do nosso coração. É disso que procede todas as outras coisas. Então, é essa maldade, essa iniquidade que está dentro de mim, de você, que gera os outros pecados. Que gera uma série de outras coisas que nos afastam de Deus. Então, Pedro está dizendo assim, livrem-se de toda iniquidade, de toda maldade que está enraizada no seu coração. E aí ele diz, livrem-se também de todo o engano. Aqui a palavra traduzida ao pé da letra é dolo, que é a astúcia. Provavelmente algo como atrair alguém com engano. Então, a maldade latente no nosso coração nos leva a fazer o quê com o outro? Enganar. A atrair com um engano para o próprio benefício. Ele diz, livrem-se de toda a hipocrisia, que quer dizer a hipocrisia como atuação de um artista. Dissimulação. É quando você interpreta um personagem a fim de enganar. É quando você veste uma máscara para causar engano, para tapear, para dissimular. Então percebe que a maldade leva a um engano, leva a hipocrisia, e aí ele diz, livrem-se de toda inveja também. Inveja, eu já falei um pouco sobre isso na mensagem das obras da carne, é o desgosto, olha só o que é inveja, meus irmãos. É o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro. Dá um desgosto de ver a alegria do outro. Misericórdia, mas isso é muito presente na vida de todo mundo. Porque uma coisa é você chorar com os outros, é até relativamente fácil você chorar com a tristeza do outro. Mas se alegrar com a felicidade do outro é algo que... Porque às vezes o outro está feliz e a gente não. E no nosso coração iníquo, enganoso, hipócrita, a gente pensa assim, por que ele está feliz e eu não?
Então, se alegrar com a alegria do outro é algo difícil para nós. Então perceba aqui que quando nós agimos interpretando, vestindo uma máscara do que ou de quem nós não somos, nós agimos hipocritamente, por inveja de quem é naturalmente. E aí ele diz: livrem-se de todo tipo de difamação, que é a necessidade de destruir a fama. Quando você difama, você quer destruir a fama, tornar alguém indigno de qualquer crédito. Já aconteceu, aqui eu tenho certeza que nunca aconteceu, né? De alguém chegar para você e falar assim: puxa, fulano de tal, pessoa tão querida, tão jóia. Você fala assim: porque você não andou com ela ainda. Anda um pouquinho mais com ela para você ver. Não, isso nunca aconteceu aqui, né? Eu já vi em outros lugares. Isso é muito comum em outros lugares, assim, das pessoas virem dizer para você de alguém com entusiasmo, com alegria: eu conheci alguém tão legal. Aí você fala: conheço. Deixa, espera um pouco, já que você vai conhecer melhor. Então perceba que cada uma dessas coisas que Pedro lista aqui estão interligadas, uma chama a outra. A maldade, a iniquidade dentro de nós chama o engano, chama a hipocrisia, chama a inveja e chama a difamação. Pedro está dizendo aqui para a gente: se for possível, sim, evitem essas coisas. Não. Ele está dizendo: abandone isso. Já que você recebeu as boas novas e ela encontrou lugar no seu coração, abandone isso. Abandone isso. O verso 2 nos mostra que nós devemos desejar o leite espiritual como recém-nascidos, que significa que a gente precisa desejar ardentemente esse leite espiritual, que é a palavra de Deus. Assim como um bebê chora de forma veemente quando ele está com fome, ele grita para valer, e ele só vai parar a hora que você colocar uma mamadeira na boca dele e ele saciar a fome dele. É assim que Pedro diz que a gente deve agir em relação à fome que nós devemos ter pela palavra, que só pode ser saciada, meus irmãos, quando a gente se deleita nela, quando a gente mergulha nela. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é tão vital para mim e para você, quanto o leite é para um bebê, para um recém-nascido. E ele diz que por meio dele, desse leite, cresçam e experimentem plenamente a salvação. O meu e o seu crescimento espiritual depende exclusivamente da palavra de Deus. Não tem outra forma. Você pode ouvir 200 pregadores no dia, mas se esses pregadores fugirem da palavra de Deus, o que você vai ter é um alimento de água, simplesmente, de qualquer coisa que não seja nutritiva. Eu lembro que uma vez eu e a Ana, a gente estava frequentando uma igreja e a cada domingo era uma palavra rasa, superficial, e aí a Ana um dia saiu e falou assim: a impressão que eu tenho é que a gente vai para o lugar querendo comer uma boa refeição espiritual e a gente fica mastigando isopor, sem gosto, aquela coisa. Porque a palavra de Deus é que nos alimenta e nos faz crescer. Olha só o que diz Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22. Diz assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. A palavra de Deus traz vida para mim e para você, e veja só o que ela diz: saúde para o corpo, remédio, alimento, nutrição. Então, assim, uma consequência inevitável
é o crescimento espiritual de quem se alimenta plenamente da palavra de Deus. E aí Pedro fala lá no versículo 3, se provamos da bondade do Senhor. Então, necessariamente, nós temos que crescer. Necessariamente, se a palavra de Deus encontrou lugar no seu coração, se as boas novas provocaram em você algo que se transformou em salvação, então o crescimento precisa acontecer. Se eu e você provamos da bondade do Senhor, então nada mais do que crescer nele, crescer na sua palavra. A identidade, então, é formada pelo caráter cristão, é afirmada quando nós crescemos em maturidade, à medida que nós nos alimentamos da palavra dele. A gente não fica estacionado, a gente não continua como crianças, meninos na fé. Nós crescemos, nós amadurecemos, à medida que nós nos alimentamos da palavra. A segunda coisa aqui é que a identidade é reafirmada pela participação ativa na edificação do reino de Deus. Leia comigo agora, por favor, versos 4 a 8. Diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Então agora Pedro amplia um pouco mais o discurso, que até aqui tinha mais a ver com o crescimento espiritual de cada um. Mas agora, à medida que cada um cresce espiritualmente, eles edificam um templo espiritual, que é a igreja. Então aqui Pedro se refere a Jesus como pedra viva, pedra angular, mas também pedra rejeitada e pedra de tropeço. Então, Pedro compara a unidade cristã aqui a um edifício. Se eu trouxesse para você aqui um tijolo, daquele de 6 furos, e mostrasse para você um tijolo e dissesse para você, isso daqui, esse tijolo, é um edifício, o que você diria para mim? Hã? Eu não consigo entender você. O que você diria? Pode falar com vontade, com gosto. Não é ainda, mas não é certo. Não é ainda. É uma parte do edifício. É o começo. Um tijolo na minha mão. É isso? Poderá ser. Fala, engenheiro. O quê? Um objeto. Só um tijolo. É. Porque se a gente pegar e descascar essa parede aqui, nós provavelmente vamos encontrar ali um tijolo. E se você descascar mais, você encontra vários. Entre eles, argamassa, provavelmente, não é? E no meio deles, ferro, concreto, para manter isso aqui de pé. Um tijolo sozinho, separado, não é um edifício. É só um objeto. Então, um crente sozinho, apartado do corpo, é o quê? Um tijolo. Olha que coisa maluca essa, né? Pedro está dizendo para a gente aqui que eu e você fazemos parte de
um conjunto. Que eu e você aqui somos também pedra viva, que conectado à pedra viva, à pedra angular, a pedra perfeita, a pedra de esquina, a primeira colocada para a edificação de um templo espiritual. Nós somos uma parte desse templo espiritual, dessa casa espiritual. Mas nós só somos parte dessa casa espiritual conectados à primeira pedra, a pedra viva. Não dá para ser igreja sozinho, apartado. Não dá para ser igreja só você e o seu pequeno núcleo familiar. Lá na sua casa, você fala assim, eu aqui, minha esposa e meus filhos, nós somos a igreja do Senhor. Não, não é. É um conjunto de tijolo. Talvez uma fiada de tijolo. Né? Fiada, quando você coloca uma linha de tijolo, é uma fiada. Com a fiarada, né? Não mais que isso. Porque o conjunto da obra é tudo isso aqui. É um tijolo após o outro, conectados com a argamassa, mas há uma pedra angular, a pedra perfeita, que iniciou a obra, que é a fundação, onde o prédio está sustentado, que é Jesus Cristo. Amém. É nele que a igreja se apoia, se está ancorada, está alicerçada, e é na sua palavra. Não há a mínima possibilidade de eu e você sermos igreja afastado do prédio, do corpo. Esses dias eu perguntei para alguém, falei assim, daí, como é que está a sua vida com Deus? Aí ela me falou, tal. Eu falei, e a sua vida com a igreja? Então, eu não me envolvo. Eu falei, então você só se relaciona com a cabeça do corpo. O resto do corpo, porque às vezes é assim, às vezes não, minha relação com Cristo está joinha, mas com a igreja, não. Que relação é essa que você só se relaciona com a cabeça do corpo? Fala para mim, você que é casado, se relacionar só com a cabeça da sua esposa e do seu marido. Só a cabeça interessa. Loucura. Pode ser que para alguns casais isso não seja tão loucura assim, né? A coisa já está meio, né? E Jesus também é chamado de pedra rejeitada, porque alguns construtores simplesmente a rejeitaram e construíram para si próprios os seus prédios, ele sendo a pedra de esquina. O resultado disso é queda, porque não vai funcionar. E aí Pedro chama Jesus então de pedra de tropeço, onde esses que o rejeitam tropeçam e caem. E isso eu não sei para você, mas para mim é algo muito preocupante. Porque talvez algum vizinho seu, algum parente seu, algum irmão seu, pode estar tropeçando em Jesus. Por falta de quê, meus irmãos? Da palavra. E Romanos 10 vai dizer para nós, como crerão se não há quem pregue? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Se alguém está tropeçando em Jesus e correndo o risco de cair, pode ser que seja por negligência nossa. E aí ele diz sobre os sacrifícios espirituais, que por meio de Jesus Cristo são primariamente a oferta de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Não é dízimo e oferta. Não é o que você enfia a mão no seu bolso e oferta para a igreja, e entrega para alguém, ou investe uma cesta básica para alguém. Não é isso. É tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. É dele. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, deixa isso um pouco mais claro para mim e para você. Ele diz, portanto, irmãos, suplico-lhes
que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Quer adorar a Deus? Seja íntegro na presença dEle. Quer adorar a Deus nesse momento de culto nosso aqui, onde a gente canta, é encorajado pelo Jailton a cantar junto, a orar junto com o coral? Seja íntegro nesse momento. Você todo é oferecido para Deus. Não só os seus minutos que voam, né, no domingo de manhã, mas a sua vida, o seu coração. E ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Então aqui nós vemos que a nossa identidade transformada pelo caráter de Jesus Cristo em nós só pode ser reafirmada quando nós somos parte desse edifício espiritual. Está aí a importância da igreja, do congregar, do estarmos juntos. Quando a gente está junto, a nossa identidade em Cristo é reafirmada. Percebe isso? Por isso que o autor de Hebreus vai dizer: não deixem de congregar como é costume de alguns. Em vez disso, sirva uns aos outros, por amor daquele que nos resgatou e nos enxertou nessa família. A terceira coisa aqui que nós vemos é que a identidade é confirmada pelo cumprimento do propósito. Verso 9 e 10 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, depois de Pedro dizer que aqueles que não creem em Jesus tropeçam nele e já têm o seu destino planejado, ele confirma a natureza, o propósito e a identidade dos que creem. Mas agora perceba que a identidade é corporativa. Não dá para a gente ter uma identidade de crentes sem estar envolvido com o corpo. Não existe crente apartado do corpo. Tenha isso como certeza na sua vida. Pois só é possível ser o que vem a seguir, que a gente vai estudar aqui, se nós fazemos parte dessa casa espiritual. Primeira coisa, povo escolhido, ou geração eleita em outras versões. Que se trata de um povo, de uma família, de uma prole, de uma tribo que foi escolhida, que foi selecionada por Deus. E fazem parte da família dele. Então Deus escolheu cada um de nós para fazer parte da sua família. Então quando Ele nos escolhe, Ele muda o seu sobrenome. Você passa a ser, o seu nome, o Rogério, filho de Deus. Cada um de nós, filho e filha de Deus, fazendo parte de uma mesma família, de uma mesma prole, de uma mesma tribo, de um mesmo povo. Reino de sacerdotes, ou sacerdócio real, em outra versão, que é exercido para abençoar todos os povos da terra. Então eu e você somos chamados para sermos sacerdotes, para abençoar todos os povos da terra. Lembra de para quem Deus deu essa promessa? Para Abraão. E agora é estendida para mim e para você. E é real porque nós servimos ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis.
Que privilégio maravilhoso, meus irmãos. Que coisa extraordinária é sabermos que eu e você somos sacerdócio real. Chique, né? 2 Coríntios 5, 18 e 21 vai dizer para mim e para você qual é o meu e o seu ministério. Então, se você está aqui hoje se perguntando, às vezes, essa pergunta às vezes nos incomoda muito, qual é o meu ministério afinal? Está aqui, eu vou dizer para você. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou, olha aí, de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Deus deu para mim e para você o ministério da reconciliação. Quando a gente pode dizer para aquele seu vizinho, para aquele seu parente, para aquele seu amigo, que ainda está distante do Senhor, reconcilie-se com Deus. Porque Ele não leva mais em conta os seus pecados. Nós somos embaixadores, sacerdotes reais, com essa nobre tarefa de levar a reconciliação de Deus com o pecador. Ele diz que nós somos nação santa, que mais tem a ver aqui com uma multidão associada. Nação pode ser que tenha uma semelhança com o povo, mas quando Pedro fala de nação, ele está falando de uma multidão que está coesa, que está junto, que fala a mesma língua, que vive junta. E é interessante que uma das expressões de tradução do grego para nação santa é uma nação muito santa. Porque a reunião dos santos, ela se torna muito santa. E é mais uma reafirmação do povo escolhido, com a ênfase na unidade. Porque quando nós estamos unidos, coesos, nós somos mais fortes. Amém? E ele diz propriedade exclusiva de Deus, ou povo adquirido. Ou seja, eu e você, meus irmãos, todo o povo santo, toda a igreja foi comprada com alto preço. O custo foi a vida do Filho único de Deus. Então, por isso nós somos propriedade exclusiva de Deus, Ele não divide com ninguém. Ele não divide o seu povo com ninguém. Por isso que ele diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então, quando o nosso coração tem aquele anseio, aquele desejo por se apartar, se afastar de Deus e do seu corpo, o Espírito tem ciúmes. Porque custou caro a sua vida. Custou muito caro. Custou a vida do único filho dele. Esmagado, crucificado e humilhado. Ele se humilhou tanto que ele era Deus e não se importou em ser igual a Deus, mas se esvaziou da sua glória e se fez em forma de servo, se humilhou. E ele se humilhou ainda mais indo para a cruz do Calvário. E se humilhou ainda mais indo para o Hades. O Filho de Deus, aquele que não tinha pecado. Isso custou a minha e a sua vida. Então, quando você sentiu desejo no seu coração de se afastar dele, pense duas vezes, porque a sua vida custou muito caro. Muito caro. Então, há esse ciúme.
do Espírito. Somos propriedade exclusiva dele. Isaías 43, 21 diz: formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que nós o honremos perante esse mundo caído, decadente, cada vez mais decadente e sujo em que nós vivemos. Por isso que nós vimos aqui o vídeo falando: você é sal da terra e luz do mundo. Ele diz assim: vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aquele que está inserido nesse povo de Deus e tem essa natureza, cumpre o propósito que foi estabelecido por ele: anunciar as grandezas, ou como ele é admirável. Quem? Aquele que te tirou das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. E ele fala: antes não tinham identidade, agora são povo de Deus. Pedro está citando aqui o profeta Oséias, quando Deus diz as seguintes palavras para Oséias. Deus vem com uma má notícia, uma notícia muito ruim mesmo. Oséias capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim para Oséias: pouco tempo depois de Gomer, a esposa de Oséias, engravidou novamente e deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lo-ruama, que quer dizer não amada. Pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Pesado, né? Verso 9. Sobre a próxima gravidez de Gomer. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo. Pois Israel não é meu povo, e eu não sou o seu Deus. Me arrepia. Essa é a má notícia, meus irmãos. Essa é a má notícia para quem desobedece e anda desgarrado. Essa é a má notícia para quem não se rende ao Senhor, para quem não ouve as suas palavras e coloca em prática, para quem é desobediente. Mas vem a boa notícia. Oséias 2, 23. Deus diz para Oséias: então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e aqueles que chamei não meu povo, direi agora vocês são meu povo. E eles responderão: tu és o meu Deus. Há uma boa notícia, meus irmãos, que eu e você podemos proclamar para aqueles que não eram amados e não eram seu povo. Agora há uma boa notícia. Ele está dizendo: agora vocês são meu povo. E esse povo vai responder: tu és o meu Deus. Aleluia! Essa é a identidade do povo de Deus. Então Pedro diz: antes não havíamos recebido misericórdia, agora recebemos misericórdia de Deus. Aleluia! Isso alegra o seu coração? Amém. Então a identidade transformada pelo caráter de Jesus em nós é confirmada quando nós entendemos que fazemos parte desse povo, comprado com o sangue do seu Filho Jesus. Então nós vamos entender que a nossa nova natureza nos leva a cumprir o propósito, que é anunciar as grandezas desse Deus. Por último, meus irmãos, a identidade é comprovada através do comportamento. Versos 11 e 12 diz assim: amados,
Eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então, quem tem uma natureza e cumpre o propósito de Deus, ganha uma identidade. E agora tem também o seu comportamento transformado. Então ele diz, como peregrinos e forasteiros que são. Por quê? Porque a nossa terra, a nossa nação não é essa daqui. Ela é no céu. Então, se nós somos cidadãos celestiais, o nosso comportamento, o nosso sotaque também é diferente. Não é? Então, quando a gente falou sobre obras da carne e fruto do Espírito, fica claro aqui para quem a gente deve dar ouvidos. Não é para a natureza humana, não é para a carne, mas é o Espírito de Deus que nos conduz. E ele diz, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Nós, o povo de Deus, nós precisamos de viver de forma santa. Irrepreensíveis. E sermos irrepreensíveis não quer dizer que você nunca vai errar. Mas quando você errar, antes que venha a repreensão, você já pediu perdão. Percebe isso? O que é ser irrepreensível? Quando você erra, antes que alguém venha te repreender, você já diz, olha, desculpa meu irmão, me perdoe, eu errei. E aí quem ia te repreender não pode te repreender mais. Portanto, o acusador, o diabo, fica de boca calada. Ele não tem a capacidade de te acusar mais. Porque você já confessou. Então você é irrepreensível. Percebe? Irrepreensível não é a qualidade de quem não erra. Porque eu e você vamos errar ainda muito. Mas irrepreensível é a qualidade de quem se arrepende antes que a repreensão venha. E aí ele diz, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do nosso comportamento, das nossas atitudes e palavras, muitos serão alcançados. Então, meus irmãos, a identidade formada pelo caráter de Jesus Cristo em nós pode ser comprovada pelo meu e seu comportamento, pela nossa conduta. Então, como você se comporta entre os que não creem? Como é que é o seu comportamento entre os que não creem? Entre os que não creem, você se parece mais com o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, ou se parece mais com mais um deles? Percebe isso? Como é que a gente precisa... A nossa conduta tem que revelar o quê no meio dos que não creem? Não, eu vou agir como eles aqui para... né? Vou fazer como Paulo aí, fazer como louco para alcançar os loucos. Não, não. A conduta aqui é de cidadão do céu. É de reino de sacerdotes. É de nação santa. É de povo que Jesus pagou caro, com sangue, por você. E Pedro está dizendo aqui, que verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus. Então, irmãos, para concluir, nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, precisamos afirmar a nossa identidade, sempre crescendo na palavra de Deus. Nós precisamos reafirmar a nossa identidade participando da edificação do reino de Deus juntos, como igreja, conectados em Cristo e com os irmãos. Nós precisamos confirmar a nossa identidade pelo cumprimento do propósito de mostrar às pessoas a grandeza de quem nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
E por fim, nós precisamos comprovar a nossa identidade através do nosso comportamento, da nossa conduta, do nosso jeito de ser. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Forma em nós o Teu caráter, Jesus. Queremos ser parecidos contigo. Porque sabemos, Deus, que o Teu caráter reflete o caráter de Deus, o Pai. E nós desejamos refletir o Teu caráter, Jesus. Imprime em nós, meu Deus, a Sua identidade. E que essa identidade de filhos e filhas de Deus seja algo notório em nós. Que aqueles que não creem possam enxergar a Tua vida em nós, o Teu caráter em nós. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender isso de uma vez por todas. E de que haja realmente, de verdade, transformação do nosso caráter, Pai. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.